Olá, amigos, tudo bem? No último vídeo eu acabei fazendo uma troca, né? O David Hume deveria vir antes do Donald, mas eu acabei trocando os nomes de lugar. Então hoje é o David Hume. Em ordem alfabética, meio desconcertada aqui. Eu peço para vocês que já deixem o seu like, peço perdão assim de novo, né? Eu perdi no primeiro vídeo, pela qualidade do vídeo, pretendo depois ver como melhorar isso. Mas por enquanto eu não tenho material, né? Então acaba que a qualidade do vídeo não é tão boa. Mas espero que o conhecimento passado aqui seja supra um pouco dessa nossa dificuldade. Então hoje é o 10º pensador que eu vou estar apresentando para vocês nessa série de pensadores, que é o David Hume, e eu vou estar apresentando para vocês o empirismo radical. Eu intitulei assim, mas a gente não vai tratar tanto do empirismo radical assim, a gente vai tentar apresentar um pouco das ideias dele, né? Empirismo radical significa que ele entende que todo o nosso conhecimento vem da experiência, né? Que ele não vem nem de Deus, né? Nem de ideias inatas, mas de que ele vem da experiência nossa com o mundo, né? Então não nem de ideias que vêm do mundo das ideias, nem de ideias inatas com as quais a gente já nasceria, né? Mas todo o nosso conhecimento ele tem sua origem, né? Ou melhor, ele tem seu começo na experiência. É... David Hume viveu de 1711 a 1716 e as ideias dele eu vou estar apresentando a partir do livro História da Filosofia de Jean-François Pradel. Só que assim, gente, eu também vou introduzir alguns assuntos de outras pesquisas e ideias que eu já sei dele, assim. É, o nosso querido David Hume, ele fala que as nossas percepções elas podem ser distinguidas em dois grupos. A primeira são as nossas impressões. Então, por exemplo, quando eu estou aqui na realidade, várias coisas chegam aos meus órgãos dos sentidos. Então, esse tipo de percepção, no qual as coisas se apresentam à consciência, dessa forma com mais força e vivacidade, impressionando a gente, afetando a gente chama isso de impressões. Quando a percepção ela já tem um segundo momento, ou seja, quando ela é construída a partir dessas impressões, a gente tem as ideias. Né? Vou procurar aqui que eu. Ah, aqui achei. Eu acabei rolando aqui o negócio e me perdi. Então, as ideias elas são constituídas pela reflexão sobre um objeto que não se encontra presente. Né? Então, as ideias, por exemplo, quando eu estou aqui com vocês, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Eu tenho aqui uma xícara, né? Um copo, né? Diante de mim, esse copo está afetando os meus sentidos, afetando minha visão, afetando meu tato, e eu consigo formar aqui as minhas impressões desse copo. Esse é o primeiro nível de percepção. Agora, quando eu coloco o copo para lá, né, eu, Sankey, não estou vendo o copo, mas eu consigo ter uma representação dele na minha mente, na minha consciência, que é a ideia de copo. As ideias elas podem manter relações entre si, ou que sejam naturais, que surjam de formas espontâneas, ou que sejam relações que são feitas pela imaginação, né? E essas relações, por sua vez, são arbitrárias. As relações que são involuntárias e naturais, que também são feitas pela imaginação, mas só que elas são unidas de forma involuntária na mente, elas recebem o nome de relações naturais e são a identidade, o espaço e tempo e a causalidade. As relações que são arbitrárias e voluntárias, né, que são unidas pela representação de maneira voluntária, são as relações filosóficas, que são a semelhança, a contrariedade, os graus de qualidade, as proporções de quantidade ou número, a identidade, as relações de espaço e tempo e a causalidade. A causalidade é um ponto interessante no pensamento de Hume. Ele vai mostrar para a gente que, na verdade, por meio da razão, a gente não tem como provar a causalidade. Por quê? Vamos supor que a gente tenha o fogo e a água. Né? Quando eu esquento a água com o fogo, eu observo que a água evapora, né? Que a água ela evapora, ela entra em ebulição. Só que assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Será que racionalmente a gente tem como provar isso? De que é o fogo que faz a água evaporar? Eu só tenho dois eventos, o fogo e a água. Eu sei que um aconteceu primeiro, o outro aconteceu depois. Eu sei que primeiro eu esquentei o fogo e depois a água evaporou. Eu tenho dois eventos muito diferentes, um fogo sendo aquecido e uma água evaporando.
E eu concluo que eles estão ligados por causa e efeito. Mas vocês já pensaram que a gente faz muita ligação de causa e efeito e que não necessariamente elas são reais? Né? Eu lembro de uma vez, quando eu era criança, que eu tinha desobedecido minha mãe, né? Alguma coisa assim. E depois eu bati a cabeça brincando. E aí eu pensei assim, nossa, será que eu bati a cabeça porque eu desobedeci minha mãe? Né? Então eu pensei assim, aconteceu, eu desobedeci minha mãe e depois bati a cabeça. Meio que Deus tá me punindo, né? Parece aí. Então, o que nos garante que as relações de causa e efeito que a gente estabelece não são simplesmente produto da nossa mente, né? Que elas não existam por si só. Não tem como provar isso. A gente tem dois eventos acontecendo. A gente sabe que um aconteceu primeiro e o outro aconteceu depois. Agora, que eles estão ligados em causa e efeito é algo que a gente estabelece por hábito. É porque a gente vê sempre acontecer assim. Sempre que a gente acende o fogo, a água evapora. Então a gente pensa que o fogo está causando a evaporação da água. Então a causalidade, ela não existe por si só no mundo. Né? Não tem como eu provar que ela exista por si só no mundo. Ela surge em nós por causa do nosso hábito. Porque a gente sempre vê aquele evento A, aquele evento A acontecendo primeiro e depois do evento B, e a gente entende que o evento A está causando o evento B. Mas isso é estabelecido por nós pelo hábito, né? Até porque, por exemplo, o fato do sol nascer todas as manhãs não garante que ele vai nascer amanhã com certeza, né? Então, o fato do fogo sempre ser sucedido pela evaporação da água também não prova que os dois estão necessariamente vinculados e ligados, né? Que não poderia ser diferente, né? Por fim, eu quero apresentar para vocês um argumento que Hume faz contra os milagres. Hume argumentou que a gente não deve acreditar em milagres. Por quê? Gente, vocês já pararam para pensar o quanto de evidência a gente tem acumulada de que as coisas seguem o curso da natureza? O montante de evidências de que as leis da natureza, elas sempre estão funcionando, sempre vai ser maior do que qualquer evidência a favor de milagres. Né? A gente vê, às vezes, um filósofo, por exemplo, a gente pega o William Lane Craig. O Craig vem lá, né, que é um filósofo cristão, e ele fala assim, olha, temos essa e essa evidência de que Cristo ressuscitou. E ele lista as evidências lá, túmulo vazio, né, o fato de que os discípulos mudaram completamente a mentalidade, né, primeiro estavam tristes, depois ficaram alegres, o fato de que os apóstolos entregaram a sua própria vida à morte, né, e por que eles entregariam a vida à morte se a ressurreição não tivesse acontecido, se eles soubessem que era uma mentira. Então, assim, desse ponto de vista, o Rio me olharia e falaria assim, olha, você consegue me listar algumas evidências de um milagre. Só que eu consigo te alistar um montante muito maior de evidências de que as leis da natureza estão sempre acontecendo, que as coisas sempre acontecem dentro dessas leis. Portanto, se eu juntar todas as evidências de que as leis da natureza elas sempre estão operando, e se eu juntar as evidências a favor de que aconteceu um milagre, a evidência do milagre vai ser sempre menor do que o montante de evidências de que as coisas acontecem de acordo com a lei da natureza. O homem sábio, ele acredita naquilo que há mais evidências. Portanto, as evidências a favor das leis da natureza sempre serão maior do que as evidências a favor de milagres. Portanto, o homem sábio não deve acreditar em milagres. Esse é o argumento do David Hume. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí no comentário se vocês concordam ou não com esse argumento, o que vocês acham dele. No próximo vídeo, deixa eu olhar aqui na ordem alfabética, sem me perder, que eu fiz a anotação de qual será o próximo. Será Edmund Husserl. Amo Edmund Husserl, vai ser o próximo pensador a ser apresentado. Ativem a notificação para receberem. Ativem o sininho para receberem a notificação. Deixem aí o seu comentário, o seu like. E obrigado por terem assistido o vídeo. Perdão, hoje ficou um pouquinho maior, né?